Shalom, Boker Tov, bom dia. Você que nos acompanha pelo canal, mais uma vez nós gravando aqui um vídeo para você se entrosar mais, você ter mais amor ainda pela Torá, pelo conhecimento elevado da Torá e ser abençoado pela luz que é a própria Torá, né? A Torá é luz que procede do Pai das Luzes, Deus, não? O Criador, Adonai, nosso bondoso e maravilhoso Deus. E a gente vai dar sequência hoje, né, ao assunto que nós gravamos no vídeo passado sobre por que a Torá veio ao mundo. Então a gente precisa se questionar sobre isso, no sentido de refletirmos sobre o senso de sagrado que é a Torá. A teologia cristã, ela transformou a Torá como se fosse um monte de leis. E aí o paganismo ainda inventou a ideia de que existe uma era da lei e uma era da graça, como se as duas coisas fossem distintas entre si e totalmente separadas, e que a graça fosse ainda melhor que a própria Torá, melhor que a própria lei. Isso não só é pagão, é herético, é diabólico, é demoníaco, como insere em si, nessa teologia, não só uma mentira descarada, mas o grande objetivo é desviar aquele que crê em Deus da Torá. E sem Torá não existe possibilidade de redenção. Mas eu creio em Jesus, que nós chamamos pelo nome correto de Yeshua. Yeshua está totalmente ligado, fundamentado na Torá. Não existe a redenção. Por exemplo, se Yeshua viesse fazer algo distinto da Torá, não haveria redenção. Se Yeshua fosse contrário à Torá, não haverá redenção. Se Yeshua se opusesse à Torá, não há redenção. E o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo se opusesse à Torá, não há redenção, não há salvação. Mas o Paulo escreveu assim em Gálatas, em Colossenses, é porque as pessoas têm total ignorância das escrituras sagradas. Se elas percebessem realmente o contexto e o texto que Paulo escreveu, jamais iriam dizer o que ele não disse. Afirmar que o Paulo se opõe à Torá não só é uma falta de conhecimento, é uma ignorância das Escrituras, como constitui uma heresia e um fracasso total da fé. E eu quero trazer dentro desse espírito, que eu estou cutucando você, para não se trata de fazer uma crítica ao meu irmão que é cristão, mas eu estou criticando sim fortemente a teologia. A teologia ela é herética, a teologia cristã ela é herética, ela é mentirosa, ela é diabólica, ela é aquilo que nós chamamos de a prostituta de Apocalipse no capítulo 17. Ela é a perversão da verdadeira fé. Mas vamos lá, eu quero que você entenda comigo, se a Torá veio ao mundo, e você vai dizer assim, a Torá veio naquela época lá no Monte Sinai, e foi apresentado ao povo de Israel. Tudo bem, mas a Torá já fazia parte dos patriarcas, né? Eles cumpriam, se você olhar lá, Avraham, ele cumpria os mandamentos, os preceitos e os regulamentos da Torá. Está lá, está escrito. E ainda, se você olhar bem, como que Avraham podia cumprir algo que ainda não foi dado publicamente lá no Sinai? Faltavam alguns séculos ainda. Eu quero que você perceba que existe algo ali inerente ao patriarca Avraham, e que vai passar para Yitzhak, que vai passar para Jacó, para os 12 filhos que constituem as 12 tribos que vão formar a nação de coisas como, por exemplo, observar, guardar a lua nova, que é um preceito da Torá. Muita gente não entende, acha que isso, para que essa bobagem de cumprir lua nova, né? Rosh Hodesh, por quê? Porque falta entendimento, falta conhecimento. As pessoas acham que isso, muitas das pessoas que creem na teologia cristã, elas creem que isso é uma coisa do passado, não tem mais sentido. Não precisa cumprir. E na verdade precisa, ele é um mandamento de Deus. Ele é sagrado. E o entendimento do que significa isso nos produz, então, uma elevação da nossa alma. Mas eu quero que você perceba que o primeiro mandamento da Torá mesmo, né, ele é aquele texto lá de Êxodo, quando Adonai ordena ao povo de Israel, já no limiar de sair do Egito e caminhar até a terra prometida, ele dá o primeiro mandamento: este vos será o primeiro mês do ano.
né? Então ele diz, este vos será o primeiro mês do ano. Então ele determina ali o mês de Nissan, ou o mês de Aviv, ele vai ser o primeiro mês. Então nós temos que guardar isso como o primeiro mês. Não é janeiro. Não é janeiro. Janeiro foi um mês inventado pela teologia cristã, pelo Papa Gregório. E janeiro, ele é um mês tributado ao deus Janus. Então é totalmente idólatra isso, gente. Só que faz parte da cultura do povo e o povo não sabe. Mas o próprio Deus, o próprio Criador diz, este vos será o primeiro mês do ano. Então a gente tem que cumprir rigorosamente o que diz a Torá. Mas por que a Torá começa com Bereshit bara Elohim, no princípio que Deus, né, os céus e a terra, e não com esse primeiro mandamento? Se a Torá ela enfatiza esse mandamento, por que ela não começou lá? O primeiro versículo da Bíblia não foi este. Então a gente precisa entender que a Torá ela tem revelações tão bonitas e tão profundas que só o conhecedor do hebraico, o conhecedor da cultura, do conhecimento judaico pode entender, pode captar. Então quando eu vejo lá, né, Bereshit bara Elohim, no princípio que Deus, os céus e a terra, né, ele vai dizendo ali, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, se movimentava, né, pairava, se movimentava sobre a face das águas, e aí ele diz, havia trevas sobre a face do abismo, ele diz, haja luz, e houve luz. Reparem, toda a sequência que eu estou falando aqui, ela não é meramente uma linguagem cronológica de como as coisas estão, vamos dizer assim, acontecendo. Não é? É claro que existe uma cronologia ali, óbvio, mas ali existe muito mais do que isso. E a Torá revela a profundidade disso de uma maneira muito maravilhosa. Porém, o teologismo cristão não conhece isso. Nunca vai conhecer. Porque é preciso entender a língua sagrada, Lashon HaKodesh, o hebraico, e também entender que o que Paulo diz lá em Romanos 7, né? Qual a vantagem do judeu, qual é o benefício do povo judeu. Ele diz assim, muito sobre vários aspectos. Entre eles, é que a palavra de Deus, os oráculos divinos, foram confiados ao povo judeu. Gente, mais direto que isso, a palavra de Deus não foi confiada para a igreja, foi confiada para o povo judeu. Então, se você quer aprender alguma coisa da Bíblia, tem que ser com o povo judeu, porque ele que tem a real interpretação das escrituras sagradas. Então, por que a Torá inicia, os escritos da Torá inicia com Bereshit? No princípio, eu preciso entender exatamente o que aconteceu ali para que houvesse um despertar do leitor para esses fundamentos. Lá em Salmo 111, 6 diz o seguinte, o poder de suas obras ele relatou ao seu povo. Salmo 111, verso 6. O poder das suas obras ele relatou ao seu povo. O povo é Israel. Aí o poder, como se desenvolveu as obras de Deus, ele relatou, ele contou ao povo de Israel. E esse relatar, esse verbo relatar, ele é muito raro nas escrituras sagradas. Então ele está sendo usado de uma maneira muito direta. Literalmente a gente pode entender o quê? Que quem conhece sobre o poder da criação é o povo de Israel. E aí, por que eu estou falando esses ganchos toda hora sempre falando sobre Israel? Porque lembra que eu falei no vídeo anterior que eu ia falar sobre a Torá vindo ao mundo e por que Israel ele é o fiel depositário da Torá? Por que ele tem o conhecimento das escrituras sagradas? E quando eu falo Torá, gente, é óbvio que eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eu quero dizer o seguinte para você, todas as escrituras dependem do conhecimento judaico. Ah, mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento, que é a Brit Hadashah em hebraico, o Novo Testamento ele é a sequência, não existe essa separação de Velho e Novo Testamento. Isso é outra mentira diabólica do paganismo cristão. O Novo Testamento, vou usar em português para ficar mais claro, ele é o cumprimento das profecias anunciadas nos textos antigos, que são chamados hereticamente de Velho Testamento. É que não é. Não existe essas duas partes da Bíblia, existe uma Bíblia só. Tá? Então, quando eu entendo que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele está também trazendo à luz, à tona,
o conhecimento judaico, eu não tenho outra alternativa a não ser buscar o povo judeu para buscar esse entendimento. Né? Não é que a gente queira puxar a sardinha para a nossa brasa. O que nós queremos fazer é colocar os pesos nos devidos lugares. Não existe igreja, existe povo de Israel. Não existe conhecimento da Bíblia sem o povo de Israel. Não existe nem Bíblia sem o povo de Israel. Não existe, por exemplo, Yeshua, Jesus, sem o povo de Israel. Não existe Messias sem o povo de Israel. Não existe discípulos de Yeshua, os 12 apóstolos, que eram judeus, sem Israel. Não existe 12 apóstolos cristãos. Existem 12 apóstolos judeus. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que a cidade, Jerusalém, que desce do céu, tem 12 portões, e os 12 portões são com os nomes 12 tribos, ou seja, ela é totalmente judaica. Não existe porta para a igreja entrar. As portas são o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel. A Torá ela é incompreendida pela sabedoria mortal, humana, ou seja, sem esse espírito de divindade que habita no povo de Israel, não há como interpretar a Torá. Então é como se você dissesse, você tem que consertar o carro, mas você não tem o conhecimento da mecânica do carro. Você precisa de um mecânico especializado para consertar esse carro. Você precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Você não vai fazer essa cirurgia cardíaca no seu quarto, você mesmo. Você precisa de alguém que seja realmente especializado em cirurgia cardíaca. E você não tem como interpretar a Bíblia sem um especializado na interpretação da Bíblia, que é o povo judeu. Mas o fulano tem PhD em teologia. Que tenha, isso não serve para nada. Se ele não for humilde para reconhecer que o povo de Israel é o povo eleito, a nação real, o sacerdócio real, povo exclusivo de propriedade de Deus, e que tem o poder de propagar o conhecimento à luz de Deus, o PhD não serve para nada. O PhD é analfabetismo religioso. Então a gente precisa se voltar para isso. Repare também, a terra de Israel foi dada a Shem, né, um dos 3 descendentes de Noé. E da descendência de Shem vai vir Abraham. Tá? Então vejam, ela é dada a Shem. Se você olhar o livro de Gênesis, você vai ver isso. E aí a descendência de Shem vai parar em Abraham. E Abraham, o próprio Adonai vai estabelecer a aliança. Tá? E aí, essa aliança tem 2 grandes detalhes. Ele vai receber a terra prometida, que vai passar por sua descendência, e também a capacidade de abençoar o mundo, que é a característica de Israel. Israel é uma nação santa, eleita de sacerdócio real. O que é um sacerdócio? É uma representação diante de Deus. Então, a única nação que é sacerdote é Israel. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja não tem sacerdócio real. Não representa o rei. Daí o nome sacerdócio real. Então, se Israel ele é o fiel depositário, é o único que pode dar a interpretação correta das Escrituras, que tem o sacerdócio real, e que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, e o único que tem a capacidade de propagar, de proclamar, de anunciar, de ensinar o poder de Deus, é impossível você separar Israel da palavra de Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você? Agora, quando Israel recebe, né, então a promessa da terra prometida, reparem que ele não vai chegar lá na terra prometida e é só simplesmente chegar lá e montar as suas casas, as suas barracas e viver ali. Não existe isso. O que existe é o quê? Existem 7 nações cananitas, tá, que estão ali ocupando a terra de Israel e que precisam ser conquistadas e retiradas dali e até eliminadas. E tem um propósito nisso. Você já parou a pensar por que Deus determinou a Israel uma terra prometida, uma terra sagrada, mas ele tinha que ir lá simplesmente e lutar contra as 7 nações que estavam ali? E já parou para se perguntar por que eram 7 nações? Já parou para perguntar por que eram no número 7 nações que estavam ali? Não eram 6, não eram 10, não eram 20, eram 7 nações?
Porque tudo isso a Torá tem revelações para trazer para nós. Reparem que Israel, que é o povo herdeiro, né? Então, da terra prometida, é o povo que vai ter todo esse privilégio espiritual de ter a interpretação, o depositário da palavra de Deus, o conhecimento elevado da palavra de Deus, a capacidade de revelar a palavra de Deus. Ele ainda tem a terra prometida, mas ele tem que conquistar essa terra prometida. E isso tem um porquê. E o fato dele ter que conquistar uma terra prometida com 7 nações tem um porquê. Repare que o 7 é um número bíblico. Indica sempre uma revelação divina. Então o que nós temos ali, gente, repare aqui, eu vou dar mais uma pista a vocês. Você tem no ato da criação, em Gênesis 1, você tem 6 dias da criação e o 7º dia é o Shabat, que foi trocado diabolicamente pelo domingo, por causa da idolatria pagã do cristianismo. Então, esses 6 dias da criação mais o Shabat, que formam 7, tem um equivalente espiritual, tem uma representação espiritual muito elevada. Então, quando eu vejo ali 7 nações, eu também vejo que existe algo que tem uma conotação espiritual. E Israel não vai receber de mão beijada, como a gente fala no nosso trocadilho de palavras, a terra prometida. Ele tem que conquistar. E isso é uma ordem divina. Por quê, gente? Eu quero que você comece a pensar aqui comigo. Há uma conquista material, terrena, não? Que é o terreno ali da terra prometida, mas há uma conquista espiritual. Porque aquele povo que está ali não representa e traz em si toda a negatividade da luz de Deus. Ou seja, não tem a luz divina. Eles não expõem a luz divina. Então, Israel tem que conquistar e estabelecer a luz divina naquele local. E esse é o papel de todo judeu e de todo aquele que crê que Israel é o povo de Deus, que a Torá é a palavra de Deus e que não tem essa bobagem de divisão de Velho Testamento e Novo Testamento. Então, por exemplo, um gentio, alguém que não é um judeu de DNA, mas que ama o Deus de Israel, que ama a Torá de Deus e que ama Israel, ele é enxertado em Israel. Então ele é contado como um de Israel. E ele também vai ter não só herança na terra prometida, como também tem a missão de transformar o que é terreno em luz divina. Por isso que a Torá começa lá no primeiro capítulo de Gênesis dizendo: haja luz e houve luz. E essa expressão em hebraico, ela denota algo muito superior. Ela diz assim, é como se ela dissesse: exista a luz, mas não como se ela existisse e depois não existisse mais. O verbo está num estado de continuidade. É como se assim, existe e continue existindo. Então existe e continua existindo a luz. Aí ele diz, e houve luz. Esse houve também é um verbo que denota continuidade. Ou seja, e aconteceu, e a luz veio e continua ali. Só que essa luz desse versículo, ela some misteriosamente a seguir. Porque a gente vai ver lá depois a existência, a colocação do Sol e da Lua numa posição para iluminar a Terra. E aí também tem um sentido revelador. Eu não vou me deter muito hoje nesse sentido, mas é só para vocês entenderem. Você tem uma luz primordial, que é essa do texto haja luz e houve luz, e depois você tem a luz do Sol e da Lua. Obviamente a Lua refletindo a luz do Sol. Mas onde está essa luz aqui que gerou o dia e a noite, antes do Sol e da Lua gerar dia e noite? Essa luz, que é a luz criadora de tudo, de toda a criação, ela foi ocultada para ser revelada no futuro. Porém, ela está presente. E aí, eu quero que você comece a entender comigo isso. Olha só, o fato dessa luz ser ocultada, ela está impedida de ser vista de uma maneira muito fácil, muito simples. A gente precisa ter uma outra... Como é que eu posso enxergar essa luz? Né? Como é que eu posso ter acesso a essa luz? E esse é o caminho para a Terra Prometida. Ou seja, estou falando simbolicamente. Eu preciso conquistar as 7 nações para que eu possa tomar posse dessa luz, fazer essa luz habitar na Terra Prometida e ela ser conhecida do mundo inteiro, da humanidade inteira. Quando Isaías diz no seu capítulo 2,
de Sião, né? De Sião virá a Torá para toda a humanidade. Vocês estão entendendo que a Torá, ela é essencial, ela é a presença divina, ela é a luz divina e que ela vai brilhar em Sião, na terra prometida. E uma vez que ela brilhe lá, ela vai ser luz para toda a humanidade. Então junte os pontos. Você tem a luz, você tem a Torá, e você tem Israel, e você tem a terra prometida. Juntando tudo isso, você tem um grande farol de luz brilhando naquele local para que a humanidade inteira tenha acesso à luz divina. Então a luz não está espalhada, vamos dizer assim, todo mundo tem acesso à luz. Não, você só vai ter acesso à luz através da Torá, através do povo de Israel e na terra prometida. Mas e agora? Eu não tenho acesso à luz onde eu moro? Claro que tem. Eu vou mostrar para você isso, mas o acesso da plenitude da luz que eu estou me referindo. Tá? A plenitude da luz ela é revelada em Israel, na terra prometida. Obviamente, em etapas. Né? Eu tenho, hoje Israel ele é o difusor, né? O propagador dessa luz, mas essa luz vai se manifestar de uma maneira plena no mundo vindouro, na era messiânica. Quando o Messias, então, vai ocupar, né? Yeshua ocupa a terra prometida como rei, e Israel passa a ser a nação real, ou seja, nós temos um rei de todo mundo e Israel vai ser a nação que vai reinar sobre todo mundo. Todas as nações virão para Israel, porque Israel é a nação real. É como se eu tivesse a terra prometida é o castelo, e o Messias passa a ser o rei ali, até entregar todo o reinado para Adonai. E Israel são todos os grandes súditos do rei. Não a humanidade, mas Israel. Então está tudo vinculado. Lá em Avot, capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: todos os seus atos sejam em prol dos céus. Ou seja, todas as nossas atitudes devem ser voltadas para que se estabeleça o reino dos céus. É isso que Avot quer dizer. Os nossos pais lá no passado, né, eles nos legaram isso. As nossas atitudes aqui na terra devem ser para proclamar, para fazer acontecer o reino dos céus. Então, gente, o que eu estou dizendo é que mesmo que eu seja terreno, nós somos humanos, então seja lá, você é um bombeiro, você é um policial, você é um soldador, você é um encanador, você é um professor, você é um pintor, você é um cozinheiro, você é uma dona de casa, você é uma costureira, seja lá a sua profissão terrena. Você, dentro dessa sua profissão terrena, você continua com a missão, se você obviamente pertence ao povo de Deus, de proclamar e fazer acontecer o reino dos céus. É um dever seu. Você não é uma lâmpada que tem que ficar apagada, você é uma lâmpada que tem que ficar acesa. E todos têm que ver essa luz acesa. Por isso que Yeshua fala para os seus discípulos, que são judeus: brilhe a vossa luz diante dos homens. É uma ordem: brilhe a vossa luz diante dos homens. É o Messias falando. Eu preciso entender isso claramente. Quando eu começo a entender, então, que existe uma ligação espiritual entre a criação, a Torá, o povo de Israel e, consequentemente, a humanidade, eu vou entender o papel de Israel na redenção do mundo. Não existe, eu vou repetir, não existe redenção sem Israel. Esse tempo eu vi um pastor que foi até meu professor na época de teologia. Ele tem PhD e ensina aquilo, tal, tem um monte de PhD, mas é tudo sem sentido. Ele dizia que a época de Israel acabou, não existe mais a época de Israel. Agora é a época da igreja, é a igreja que é responsável pela redenção. Isso é uma mentira, isso é diabólico. E é fácil de provar, é só estudar as escrituras. Não existe possibilidade da igreja ser a redentora do mundo. Não existe, não existe. Isso é só uma mentira. É como se alguém dissesse que você pode cozinhar coisas dentro da geladeira. Impossível. Impossível. Você pode até ter a geladeira. Você pode ter até a geladeira, mas a geladeira não serve para nada em termos de cozinhar. É totalmente sem sentido. Lá em Provérbios 3,6 diz:
que nós temos que conhecer a Deus em todos os nossos caminhos. O que significa isso? Que em todos os meus caminhos, ou seja, em tudo que eu faço, em toda a minha vida, eu preciso ter esse conhecimento de Deus. E lembrando que conhecimento, em hebraico, significa intimidade com Deus. Então não importa o que eu faço na minha vida, em termos de serviço, de atividade, de como eu vivo, como um profissional, ou como pai, ou como mãe, ou como filho, ou como um empregado, ou seja, o que for. Qualquer atividade humana tem que trazer à tona o conhecimento de Deus. Tem que trazer essa intimidade com Deus. A palavra conhecimento envolve intimidade. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus. Então isso por quê? Porque eu tenho que fazer o mundo conhecer a luz divina. E é só assim que eu vou poder fazer algo realmente pelo mundo, pela humanidade, para trazer a luz divina ao mundo. E o mundo ser conduzido à luz divina, que é o propósito da criação. Por isso que a Torá começa com Bereshit bara Elohim, para mostrar que Deus criou o mundo com um propósito. Não é simplesmente criou e deixou do jeitão que é. A criação do mundo envolve um grande objetivo, que é revelado na Torá. É fazer a luz divina, aquela luz lá do início, tá? Brilhar na terra e fazer da terra um lugar tão santificado e transformá-la na morada de Adonai, do Deus Altíssimo. O próprio Adonai diz, a terra é o estrado dos meus pés, é o lugar onde eu vou colocar os meus pés. Isso tem um sentido. Tá? Se ele coloca os pés aqui, é onde ele vai se movimentar, é onde ele vai andar. Reparem que no Éden, as escrituras revelam, né, a Torá diz o quê? Que a voz de Deus, Bat Kol, em hebraico, ela andava pelo jardim. E ela tinha contato com Adão e com Havá. Adão e Havá foram os primeiros profetas. E um tipo de profecia de Adão e Havá é aquela da qual eles convivem diretamente com o próprio Deus. Não se trata de receber uma profecia na mente, em sonho ou visão. Mas eles tinham contato com o próprio Deus. Com a voz de Deus. Com Bat Kol em hebraico. Então, gente, o papel de Israel é transformar a terra prometida num Éden, para que a humanidade possa ir até o Éden e ter contato com esse Deus, que quer colocar os seus pés, e vai colocar, na terra prometida, para que o mundo tenha acesso a ele. É claro que a humanidade vai ter que passar por uma série de coisas para chegar aí. O profeta diz o quê? Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o pecado. Então não há possibilidade da humanidade em seus pecados ter contato com Deus. Por isso, gente, olha só, por isso que eu tenho Israel, uma nação sacerdotal e real. Ao mesmo tempo que ela serve ao grande rei, ao rei do universo, ela é sacerdotal, ela é intermediária entre a humanidade e o próprio Deus. E isso é uma criação do próprio Deus. Eu preciso entender isso claramente. A terra de Israel, ela deve ser transformada de tal maneira numa terra sagrada, de extrema santidade, que se assemelhe ao jardim do Éden, para que Adonai se revele ali, habite naquele local e seja ali o lugar de esplendor da sua glória para toda a humanidade. Israel, obviamente, hoje, no estado em que está, ainda não atingiu esse grau de santidade. Óbvio, você não tem ali o Éden ainda. Tá? Mas você tem ali a semente de Abraão, o povo de Deus, o povo de Israel, que está precisando de uma grande techuvá, tá? De uma grande volta para Deus, de uma grande volta para a Torá, e aí sim nós teremos o lampejo dessa luz divina e a santificação daquele local. Muitos judeus já estão nesse caminho. Nós nos empenhamos para que a luz brilhe em nossos lares, em nossa casa, em nossas vidas individualmente, em nossas famílias, né? E quando nós somos juntados, então, né, que o arrebatamento não é da igreja, o arrebatamento, se você olhar o texto de Isaías e ver o que o Yeshua realmente está dizendo, o Messias realmente está dizendo, é o povo de Israel voltando para a terra prometida. Esse é o arrebatamento.
Quando então o povo de Israel for levado para a terra prometida de uma maneira sobrenatural, que está lá no profeta Isaías, então nós teremos ali a santidade máxima daquele local. E a santidade será tão grande que o próprio Messias, que é o rei, estará ali. E o próprio Messias, né, o Paulo diz, então, depois de reinar, ele entregará o reino ao Pai, que é Adonai. Né? Ou seja, quem vai reinar na terra é o próprio Adonai, que sempre estabeleceu isso como uma meta profética. Está na Torá. O papel do Messias, ele é a intermediação entre Deus e o homem. Ele é a luz, o arquétipo da criação. Foi ele que Adonai o usou como o criador de todo o universo, de todos os universos, de todos os mundos. Então, ele vai estar ali no Éden, em Jerusalém, e no Monte Sião, e a terra toda a humanidade vai ter que ir até Israel para ter contato com essa luz divina. E o objetivo é esse. Por isso que Deus criou a Terra, gente. Você olha só, tem milhões de planetas, bilhões de estrelas, mas você tem a Terra de uma maneira muito singularizada, porque o objetivo de Adonai é tornar a Terra a morada dele. De todos os mundos, de todos os planetas, a Terra é o local da morada de Deus, o estrado dos pés de Adonai. E aí que ele vai habitar. E repito, Israel é a nação eleita sacerdotal para se cumprir essa santidade. E esse processo começou lá em Shem, depois em Avraham, Yitzhak e Yaakov, nas 12 tribos, nos 12 filhos. A própria, já disse isso no vídeo anterior, que enquanto você percebe que Yaakov, né, Jacó, e a esposa, né, a gente fala no singular, né, a mãe, né, de Yosef ali, a Rahel, né, eles representam ali o quê? O sol, a lua, e os filhos representam as 12 estrelas. Quando você tem 12 tribos, quando você vai ver a palavra tribo em hebraico, ela vem da mesma raiz que significa luzes que descem. Então, na verdade, quando você tem as 12 tribos, você tem espetacularmente, maravilhosamente, a revelação de 12 luzes que vieram ao mundo para que a terra fosse iluminada. Então, as almas do povo judeu, olha só, as almas dessas 12 tribos não são almas comuns. O nosso DNA espiritual, ele procede dessas 12 tribos. Então as nossas almas não são almas comuns como todo homem na criação tem, como toda a criação tem. As nossas almas têm um particular, e isso não é para vaidade ou por orgulho, gente. É porque nós somos criados com essa missão de trazer a luz ao mundo e fazer Israel brilhar, de fazer a terra de Israel ser o ponto do estrado dos pés de Adonai, do Deus Altíssimo, que vai habitar no mundo. Deuteronômio 4,15, Adonai diz: guardem suas vidas cuidadosamente. E os nossos sábios entendem que aí está implícito até mesmo o ato de cuidar do físico. Eu preciso me importar fisicamente com a minha saúde. Eu não posso ficar rapando o cabelo nas fontes, como a Torá condena. Eu não posso fazer tatuagem. Eu não posso usar meu corpo de uma maneira mundana. Porque nós somos a habitação da luz divina. Então nós não podemos tratar nosso corpo como se fosse qualquer coisa. Nosso corpo tem que ser santificado para que a luz brilhe. Reparem que a menorá, ela tinha que ser acesa todos os dias. No finalzinho do dia ela era acesa para que a noite inteira, né, ela ficasse com a luz acesa, com as suas chamas acesas, para brilhar durante a noite. Então envolvia duas coisas importantes aí. Todos os dias ela tinha que ser limpa, retirava as cinzas, retirava aquele carvãozinho da queima do azeite e colocava um novo azeite. Ela era acesa e ela brilhava durante toda a noite. Nós somos isso, gente. Nós somos a menorá. Nós precisamos ser limpos todos os dias
retirar o que queimou, que é sagrado, né? E ser colocado um azeite puro e brilhar durante a noite, porque a noite revela a escuridão. A noite revela a escuridão, as trevas, né? Vamos dizer assim. E é aí que a gente tem que brilhar. O mundo está em trevas e nós temos que ser uma menorá acesa. Agora você vai entender então Orosh Hodesh, lua nova. O que é a lua nova? É aquela lua escura, né, que não tá iluminada ali, mas tem uma pontinha da lua já se revelando. Então, quando chega esse ponto do mês e a lua começa a se revelar, é Rosh Hodesh, a lua nova. E por que nós temos que celebrar a lua nova? Porque na escuridão a luz começa a se revelar. Então, ela é uma mensagem implícita da Torá para o povo de Israel, para que o povo entendesse, olha, mesmo na escuridão, vocês vão começar a brilhar. E por quê? Porque a escuridão precisa perder terreno para a luz. E vocês são a luz. E aí, se você olhar a sua própria vida, você vai tirar isso como lição. Você pode passar por momentos ruins, altos, baixos, momentos de escuridão, de trevas, mas a sua luz está ali. E ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Então isso também vai passar. Essa escuridão da sua vida também vai passar. Em escala maior, né? Israel está num período em que está caminhando para a luz plena. Né? Então é como se nós tivéssemos uma lua nova durante esses milhares de anos acontecendo e ela vai aumentando até ser luz perfeita, ou seja, luz completa. O mundo ele parece ser oposto a atrair a espiritualidade, concorda comigo? E essa santidade. Então quando a gente fala no mundo, a gente pensa assim, o mundo é contrário à santidade e ao espiritual. Mas isso é só uma aparência, gente. O mundo ele contém a santidade e a espiritualidade. O que precisa é ser revelada. Então eu preciso lidar com o meu mundo em particular para poder fazer essa luz e essa santidade brilhar. Então imagina assim, você tem lá a laranja e você tem o suco da laranja. Mas tá ali, o suco da laranja está ali, mas você olha a laranja e você não enxerga o suco, você enxerga a casca dela. E eu preciso retirar essa casca para poder ter acesso ao suco. Então, o mundo ele é uma laranja, vamos dizer assim, simbolicamente falando, tá? Para você entender. E eu tenho uma casca, que essa casca dá uma aparência de contrário à espiritualidade, contrário ao sagrado. Mas não é. O problema é que se eu colocar o foco na casca, eu não vou ter acesso à santidade e à espiritualidade. E aí que entra o povo de Israel. O povo de Israel tem essa missão de tirar essa casca e revelar o suco, a luz, a santidade, a sabedoria. É um papel nosso fazer isso. E até individualmente. Eu tenho que ir tirando essa casca. Como é que eu vou tirar essa casca, você poderia me perguntar? Considerando que as coisas materiais são materiais, mas não dando o devido enfoque nelas. O meu foco tem que ser na santidade, na espiritualidade. Então, ao momento que eu vou me dedicar ao suco, ou seja, a santidade, a espiritualidade, a minha casca ela vai perdendo força, até o ponto dela ser retirada e essa santidade aflora, esse suco aflora, essa espiritualidade aflora. Os nossos sábios dizem que estudar a Torá leva à ação. Então, por isso que nós estudamos a Torá. Você vai entender em outros vídeos que eu vou continuar falando sobre o que é Torá realmente, por que ela é tão negada, tão rechaçada, tão recusada pelo cristianismo. Porque o cristianismo ele é a prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Eu sei que dói de ouvir isso para alguém que é questão de carteirinha. Mas eu não estou falando de você, meu irmão. Não estou falando de você, meu irmão. Eu estou falando do sistema, da teologia cristã. Você pode sair dela. Quando Adonai diz em relação ao povo de Israel, sai dela, filho meu, ou seja, sai dessa Babilônia, dessa confusão, ele está também dizendo isso. Não é só a Babilônia física, ele está dizendo, saia da igreja e venha, saia desse sistema teológico prostituído e venha para a luz, venha para a santidade. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou fazendo crítica a pessoas, tá? Individualizadas. Eu faço crítica aos teólogos, sim, as lideranças que fazem questão de dizer que existe era da lei e era da graça, e a todo o sistema teológico, seja com PhD, com o título que for, não serve para nada.
Tá? Então, reparem, eu vou só falar mais um pouco aqui para a gente encerrar esse vídeo. A gente vai ter que dar continuidade, porque o assunto é muito longo, mas é muito interessante. Eu acho que você vai gostar. Quando os espiões são enviados à terra de Israel, repare que eu estou voltando nesse foco. São escolhidos 12 espiões. 12 espiões vão entrar na terra, a terra prometida, ela está ocupada. Eles voltam com um relatório. Aí eles trazem um cacho gigante de uva, que tem que ser carregado por 2 homens. E eles voltam e dizem, não, olha, a terra é maravilhosa. Tem leite e mel. Leite de cabra e mel de tâmaras, tá, gente? Para você ter uma ideia. E produz frutos maravilhosos, gigantes. Que, a ideia do fruto grande é que abastece a provisão divina, né? Só que 10... Eles, olha, lá tem uns caras gigantes lá, tem uns homens gigantes que nos olham como se fossem gafanhotos e nós nos sentimos como gafanhotos perto deles, ou seja, a gente não vai vencer. Né? E 2, Caleb e Josué, diz, não, se Adonai nos deu, nós vamos lá e nós vamos vencer, sejam os gigantes ou não, sejamos nós gafanhotos ou não. Já está decretado o fim deles, nós vamos lá e vamos tomar posse. Esses 10 que negaram, eles acharam que era melhor ficar no deserto, porque ali eles tinham a espiritualidade. Eles não tinham que brigar com ninguém, não tinham que lutar contra essas nações que estavam na Terra Prometida, e que ali eles podiam manter uma espiritualidade. Só que o deserto não é o lugar para a permanência da humanidade. Então o que Adonai está dizendo é o seguinte, não, vocês têm que entrar lá, fazer a purificação, e levar essa santidade, essa espiritualidade que vocês querem, para lá. Porque eu quero que esse local se torne o palco da santidade máxima, do senso de sagrado máximo, porque é ali que eu vou morar. Então reparem que a cabeça dos 10 era manter a espiritualidade no deserto. Os outros 2, não, nós temos que ir para lá e cumprir o que Adonai nos ordenou, ou seja, transformar aquela terra numa luz, num farol a brilhar para toda a humanidade. Esse é o contexto da história dos espiões. O deserto não é local para a habitação do ser humano, ou seja, ele é uma fase, ele é uma etapa do caminho. Porém, assim como nossas vidas não é, o propósito da minha vida não é eu trabalhar para ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Não, esse é o meu deserto. É uma etapa da minha vida. A minha vida tem que ser transformar o mundo em santidade. Transformar individualmente a minha vida em santidade, elevar espiritualmente tudo que eu faço e transformar a terra prometida em santidade absoluta para que o grande rei more nela e que a humanidade inteira tenha acesso ao grande rei. Então, quando eu olho para essas 7 nações, Israel tinha que subjugá-las. E é o que nós temos que fazer individualmente, subjugar tudo que está à nossa volta. Tudo que é terreno, tudo que é mundano não no sentido podre, tá? Mas mundano no sentido, por exemplo, quando eu faço comida, eu estou fazendo algo mundano. Quando eu vou trabalhar, eu estou fazendo algo mundano. Não é no sentido podre, da imoral, no sentido relacionado ao mundo. Mas eu tenho que transformar tudo isso que é mundano em algo sagrado. Então, quando eu vou cozinhar o meu alimento, quando eu vou preparar o meu alimento, eu vou fazer de acordo com aquilo que Deus me ordenou. Então, eu vou santificar o meu alimento. Eu vou comer aquilo que Deus me ordenou comer. E não vou comer aquilo que Deus disse que eu não devo comer. Então eu estou santificando o meu mundano, o meu mundo ali. Quando eu vou trabalhar, eu não tenho que fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que está de acordo com a Torá. Então eu vou santificar o meu trabalho. Quando eu vou estudar, vou para a escola, eu tenho que exercer também ali a santidade e a espiritualidade. Então, aonde quer que eu esteja, gente, eu tenho que fazer a elevação espiritual e a santificação daquele ambiente. É a minha missão, por isso eu tenho que subjugar as 7 nações, subjugar o mundo, subjugar a minha vida. Tá? Eu preciso de uma ação de combate à escuridão, de combate ao que é profano, de combate ao que é contrário à palavra de Deus, subjugar tudo isso em mim, na minha família e no mundo. E preparar a nação santa, né? Preparar Israel, a terra prometida, para ser a luz de toda a terra. Eu preciso me ocupar com a santidade. Isso é uma coisa que os sábios sempre nos colocaram, né, como modelo de vida. Ou seja, eu tenho que me importar de tal maneira com a santidade da vida, porque isso vai, se todo judeu e todo aquele que não é judeu, mas que, volto,
crê no Deus de Israel, crê em Israel como nação santa e eleita por Deus, e que crê na Torá de Deus, ele vai fazer parte de Israel. Então a sua missão também é a santificação. Então quando eu me dedico ao estudo da Torá, eu estou santificando a minha alma. E quando eu coloco em ação, eu não só estou santificando mais a minha alma, mas também estou santificando tudo na minha volta. Eu estou trazendo essa luz que está dentro de mim, porque no ato da criação lá em Bereshit, essa luz foi colocada dentro de mim. Eu estou igual a menorá, eu estou me limpando e sendo acesa no momento de escuridão para brilhar. A Torá, ela é o instrumento de santificação. Se você olhar a palavra Torá, né? Torá em hebraico, repare que no meio está a palavra or. Or, se eu destacar, é luz. Se você olhar a palavra Torá, e eu olhar bem no meio, tem a palavra or. Or, se eu destacar, ela é luz. A Torá é a luz divina. Mas e o Messias? Yeshua mesmo diz lá em João 1, no princípio, em Bereshit era a palavra, que é a Torá. E a palavra estava com Deus, que é a Torá. E a palavra é Deus, a palavra é divina. A Torá é divina. E é claro que tudo que procede de Deus, junto está com Deus. Por isso que Deus é um. É a unidade absoluta. E esse é o final de tudo. O objetivo de tudo é que nós sejamos um com Deus. Quando você olha o texto lá para encerrar, que Yeshua diz, não procede da ignorância das Escrituras, do falta de conhecimento das Escrituras, o erro de vocês, porque no mundo vindouro não se casam nem se dão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Eu preciso entender o que ele quer dizer com isso. Como é que são esses anjos no céu? E como que nós seremos transformados a ponto de sermos como se fossem anjos no céu? O que ele quer dizer com isso? Isso é assunto para um outro vídeo. Nós vamos debater ainda muito sobre a Torá no mundo, o papel de Israel no mundo, a santidade do mundo vindouro, tá? E o que a humanidade vai ter que fazer em relação a Israel para que receba a luz divina e adore aquele que vai colocar seus pés na humanidade, na terra, sobretudo na terra de Israel, na terra prometida. Não existe nenhuma outra nação do mundo que não seja Israel, a terra prometida. Aquele negócio de dizer o Brasil é a terra de Deus, é a nação de Deus, não é bem assim. A única nação de Deus é Israel, e a única terra realmente determinada nas Escrituras para ser o lugar da divindade, o lugar onde a divindade vai habitar, é a terra prometida. E a terra prometida é aquele lugar entre o rio Nilo e o rio Tigre, que vai ser toda a terra de Israel. A terra prometida dada a Abraão em promessa, em aliança pelo próprio Adonai. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, isso nos ajuda a divulgar mais. Se você não é inscrito, se inscreva. E que Adonai abençoe você, a sua família. Um beijo no coração.